O que ocorre quando a esposa de um novo vizinho busca um contato que vai além de uma simples troca de palavras amigáveis? Imagine que a esposa de um novo vizinho começa a aparecer à sua porta, e o que começa como uma conversa casual rapidamente se transforma em algo muito mais intenso e arriscado. Esta é a narrativa de Cole Rayner, e como um encontro despretensioso se transforma em uma trama envolvente de perigo, sedução e limites. Cole sempre foi uma alma movida por rotinas. Um escritor de 30 anos, passou os últimos anos imerso em seu universo de palavras, criando novelas que garantem apenas o necessário para proporcionar conforto a ele e sua amada, Maeve. Sua vida é serena, suave e cheia de rotina. Maeve, uma executiva de marketing, é bem-sucedida, mas seu trabalho a mantém distante do lar, deixando Cole à mercê de sua própria companhia por longos períodos. É uma rotina na qual ele se permitiu sentir à vontade. Mas, recentemente, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Ele ama a Maeve, mas seu casamento parece estar em um espaço distante. As suas noites longas e as horas que se arrastaram cresceram distantes, como se o tempo não tivesse consciência delas. Certa vez, novos vizinhos decidiram mudar-se para o portão ao lado. Os cães. No início, Cole comunica de maneira simples. Contudo, é complicado não se deixar levar pela visão da perfeita vida suburbana que eles transmitem. Brock, o empresário bem-sucedido, passa longos períodos fora em suas viagens de negócios, enquanto sua esposa, Tessa, permanece sozinha em casa, dia após dia, sentindo a ausência dele. No início, Cole não tinha nenhuma preocupação, apenas observava mais um casal buscando um lugar para se acomodar nas proximidades. Mas, então, ele começa a prestar mais atenção em Tessa, talvez até um pouco além do esperado. A vizinhança se revela encantadora, tranquila, acolhedora e cheia de surpresas. É um ambiente em que cada um preserva a sua essência, onde a vida flui serenamente, livre de perigos. Cole escreve de maneira fluida, deixando sua rotina correr suavemente, sem obstáculos. Mas isso foi antes de Tessa. Ele a observa frequentemente, cuidando do jardim, passeando com o cachorro, verificando o e-mail, e a cada vez, algo em sua presença provoca uma suave perturbação nos sentidos. Ela é calorosa, mas há uma sutil melancolia que a envolve, conferindo a ela uma aura de mistério que a torna única. Ela está frequentemente ausente, sempre na solidão, e quanto mais Cole a chama, mais intensamente ele percebe que algo na harmonia daquele espaço acolhedor está prestes a se desestabilizar. Mas o que, de fato, é? A rotina serena de Cole está prestes a ser transformada, e tudo isso em razão de uma mulher que ele jamais havia cogitado notar antes. Iniciou-se de maneira tão despretensiosa que Cole nem percebeu que estava se aproximando. Ele se encontrava acomodado em seu quarto, onde a luz do sol do meio-dia se infiltrava pela janela, envolvendo o ambiente em um calor suave enquanto ele finalizava as últimas palavras de sua nova obra. Escrever sempre foi a fuga de Cole, seu abrigo suave e discreto do mundo ao seu redor. Mas hoje, essa tranquilidade logo se veria interrompida. Tessa, seu novo vizinho, surgiu à sua porta da frente, sua silhueta iluminada pela suave luz do meio-dia. Ela segurava uma xícara de café quente, seus cabelos loiros caindo suavemente ao redor de suas pernas, e um sorriso iluminou seu rosto quando Cole abriu a porta. "Ei, Cole", ela exclamou, sua voz ressoando com um brilho sutil, mas leve. Eu imaginei que pararia um instante e diria oi. "Prazer, eu sou Tessa, sua nova vizinha." "É um prazer conhecê-la, Tessa", respondeu Cole, enquanto se aproximava para permitir que ela entrasse. Ele nunca havia tido a chance de conversar com ela antes, mas a observava frequentemente, sempre a passear com o cachorro e cuidando do pequeno jardim em frente à sua casa. Sua presença era conhecida, mas dessa vez havia uma sensação distinta no ar. Ela não estava apenas vivendo aquele momento. "Espero que não esteja me interrompendo", ela falou, desviando o olhar para os papéis que estavam cuidadosamente organizados em sua mesa. "Certamente não. Apenas deixando as palavras fluírem." "O que pode estar acontecendo?" ela disse, com um leve hesitar na voz. "Eu gostaria de compartilhar o quanto eu amo o seu lar." Ela possui um caráter admirável. Ainda estamos desvendando camadas, mas tudo é tão encantadoramente distinto do nosso lugar anterior. Ela fitou seu reflexo no espelho, enquanto seus olhos se desviavam para as janelas, contemplando a vida da vizinhança. "Tudo é tão sereno e encantador neste lugar, não acha?" Cole sorriu de maneira gentil, deixando uma marca suave no papel. "Sim, é uma área serena e acolhedora. É uma das razões que nos levam a nos encontrar por aqui." Eles trocaram palavras por alguns minutos a mais, explorando os encantos da vizinhança. Tessa comentou sobre como ainda se sentia familiarizada com a região e como era peculiar estar afastada da cidade. O breve diálogo parecia vazio no começo, era aquele tipo de conversa que se troca com qualquer novo vizinho. À medida que a conversa se desenrolava, o sorriso de Tessa parecia se apagar lentamente. Ela fixou o olhar em sua xícara de café, antes de retornar a atenção para Cole,
com os olhos brevemente perdidos em pensamentos. Não estou realmente habituada a ficar sozinha em casa por tanto tempo, ela disse suavemente, quase como se estivesse relutante em compartilhar essa confissão. Brock quase nunca está por aqui. Ele está sempre imerso em seu trabalho, e isso às vezes o deixa com um sentimento de solidão, você entende? Cole interrompeu seu movimento. Ele havia se tornado tão habituado à sua própria rotina tranquila, mas a revelação de Tessa o tocou de uma maneira que ele jamais imaginou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto se sentia perdido em meio às palavras que queria encontrar. Compreendo. Minha esposa também se dedica intensamente ao trabalho, ele comentou, buscando se conectar de forma mais profunda. Sim, Tessa prosseguiu, sua voz carregava um toque de melancolia. Estou-me permitindo explorar e me adaptar a essa nova realidade. Mudar para a nova casa está se revelando um desafio mais intenso do que eu imaginei. Quer dizer, há um limite para quantas caixas você pode descarregar antes que a sensação de estar aprisionado em um imenso vazio se torne inevitável, não é? Ela riu suavemente, mas Cole podia perceber que aquela risada não era o tipo que costumava vir após uma piada. Cole, tomado por um impulso de ajudar, desceu um pouco. É desafiador, mas eu tenho plena confiança de que tudo terá um sabor mais suave assim que você se acomodar. Caso você precise de auxílio em alguma questão, seja para explorar suas emoções em relação ao lugar ou apenas para descobrir os encantos locais, estou à disposição para ajudar. Estou por aqui. O sorriso dela renasceu, mas, desta vez, trazia uma nova essência. Mais autêntico. Isso é tão gentil da sua parte oferecer, ela comentou suavemente. Eu só consigo te guiar até aqui. É desafiador, mas você tem ciência disso. Estar em um novo ambiente, explorando cada detalhe com a curiosidade pulsando no coração. Tessa fez uma pausa por um instante, saboreando a bebida quente em suas mãos. Cole não conseguiu oferecer auxílio, mas percebeu como ela se distanciava suavemente a cada palavra trocada, os olhares se cruzando por um instante breve antes de se desviarem. A conversa prosseguiu, mas agora havia-se transformado. Tessa não estava apenas compartilhando sobre sua solidão, mas também explorando suas emoções de maneira mais profunda. Sentiu como se estivesse permitindo que ela se revelasse com delicadeza, aos poucos. Ela soltou uma risada que escapava mais do que o necessário dos comentários de Cole, enquanto, com um toque suave, afastava um fio de cabelo atrás da orelha, como se quisesse manter a leveza do momento. Porém, cada gesto dela parecia ser intencional, como se carregasse um significado escondido. Enquanto trocavam palavras, Cole percebeu com que frequência Tessa fixava o olhar nele, e isso despertou um sutil calor em seu interior. Não era apenas uma cordialidade, havia uma certa tensão no ar, um incomodo sutil que pairava, mas também uma sensação estranha de que o tempo estava correndo de maneira diferente. Sempre que seus olhares se cruzavam, parecia que o tempo parava, como se ela estivesse buscando algo profundo em seu interior. Ou quem sabe, ele refletiu, ela só estava demonstrando sua amizade. Após tudo o que aconteceu, ela se sentia sozinha, sem conhecidos ao seu redor, enquanto ele se mostrava gentil, como um toque suave na brisa. Mas, mesmo assim, quanto mais eles conversavam, mais Cole percebeu o apoio delicado que o envolvia. Não se tratava apenas do sorriso dela ou da maneira como ela se divertia com seus brinquedos. Era a maneira como ela se aproximou dele, quase a ponto de tocar, enquanto conversava, a forma como inclinou a cabeça ao fazer uma pergunta, como se estivesse buscando algo mais profundo nele, algo além da simples relação de vizinhos, algo que pulsava entre eles. Ele se esforçou para suavizar a situação, sugerindo que talvez ela estivesse apenas sendo calorosa e afetuosa. Quem sabe era o seu encanto, ou talvez o fato de ela ser nova na cidade e estar em busca de alguém com quem pudesse compartilhar palavras. Mas mesmo que ele se surpreendesse, não conseguia ignorar que havia algo naquela conversa que se revelava único, contrastando com todas as interações que já tivera com o vizinho. Nas próximas semanas, as visitas de Tessa à casa de Cole vão se tornando cada vez mais frequentes. Inicialmente, é apenas um intercâmbio suave, trocas leves sobre a ponte ou um breve olhar quando ela cuida de suas plantas. Mas em breve, Tessa começa a encontrar motivos para pausar quando seu marido Brock não está trabalhando. Ela solicita auxílio com pequenas tarefas ao redor de seu lar, coisas que podem parecer triviais, mas que têm o poder de cativar a atenção de Cole. Em uma tarde suave, Tessa se aproxima da porta de Cole, com um brilho de dúvida em seu olhar. Ei, Cole, ela murmura com um sorriso suave, estou enfrentando algumas dificuldades na cozinha. Você gostaria de se perder em um olhar? É um pedido suave, e Cole, como vizinho prestativo, aceita com um sorriso. Enquanto ele a acompanha até a casa, o sorriso de Tessa é envolvente, quase cúmplice. Ela se aproxima com delicadeza enquanto o conduz ao banheiro, seu corpo se movendo suavemente contra a luz. A atmosfera é surpreendentemente próxima, e Cole não consegue esquecer a impressão de que ela está se esforçando para se aproximar dele. Mais uma vez,
Tessa surge com caixas de um movimento recente que precisa de um toque delicado para serem organizadas. Ela se encontra sozinha mais uma vez, e enquanto Cole se ocupa com a arrumação, Tessa se adianta em uma conversa com ele sobre a vizinhança, compartilhando suas saudosistas reflexões sobre a cidade, e como é desafiador se adaptar a uma vida tão calma e serena. Ela indaga sobre seu escritório, com um olhar sincero que revela um interesse autenticamente profundo por sua profissão. Seu olhar o faz sentir-se especial, como se fosse um momento único que há muito não experimentava. Seus aplausos são verdadeiramente cativantes, e ela ri de seus brinquedos de um jeito que traz uma sensação única, diferente dos brinquedos refinados que sua esposa Maeve oferece após um longo dia. Cada visita aparenta ser despretensiosa, mas Cole começa a perceber como Tessa encontra motivos para permanecer. Quanto mais tempo eles compartilham, mais ele começa a sentir um anseio irresistível. Sua voz possui uma nuance envolvente, e ela deixa seus dedos deslizarem suavemente pelo braço dele ao expressar gratidão ou enfatizar um ponto. É como se ela estivesse explorando os limites de forma sutil, sem pronunciar uma única palavra que a confirme. Tessa tem o dom de fazer Cole sentir que é o centro do seu universo durante aqueles breves momentos que compartilham. Ela possui um charme natural e, embora não use palavras explicitamente sedutoras, suas atitudes dizem muito mais do que 1000 frases. Ela prolonga o olhar por um instante a mais do que o habitual, e a maneira como ri de seus brinquedos, com uma alegria genuína, quase como se ele fosse a pessoa mais engraçada que já encontrou, faz Cole sentir-se único. Antes de tudo, é simples para ele retratá-la como uma atitude carinhosa. Tessa está apenas mostrando seu lado gentil, não é mesmo? Mas à medida que o tempo avança, ele começa a perceber que aquilo se transforma em algo a mais do que uma simples interação passageira. Sua presença se transforma em um convite envolvente, e, pela primeira vez em muito tempo, Cole começa a sentir o doce sabor do desejo. O olhar dela é intenso, e ele começa a perceber a maneira como ela o faz sentir-se especial, notado e desejado. É uma sensação de que, ao longo do tempo, você tem se distanciado do seu próprio casamento. Maeve, sua esposa, está sempre absorvida pelo trabalho, e embora o amor entre eles ainda brilhe, suas interações passaram a ter um tom mais de companheirismo do que a doce intimidade de um casal casado. Com Tessa, tudo parece ter um toque especial. Há uma serenidade em seu olhar quando ela se dirige a ele, uma conexão tão intensa que Cole não consegue deixar de sentir. À medida que as visitas de Tessa se tornam mais constantes, Cole se vê imerso em um turbilhão de emoções, lidando com um crescente conflito interno. Ele sente uma atração irresistível por ela, mas compreende que essa conexão é complexa e repleta de nuances. Seu casamento com Maeve, embora não seja isento de imperfeições, é um laço profundo ao qual você se dedica com todo o seu ser. A ideia de ser infiel, de desviar-se da mulher a quem ele jurou amor e admiração, ecoa fortemente em sua mente. Cole tenta explicar sua atração por ela, alegando que é apenas uma emoção passageira e sem importância. Quem sabe ela não esteja apenas buscando companhia, talvez anseie por alguém com quem compartilhar palavras e sentimentos. Ele afirma que está apenas sendo amável, oferecendo sua ajuda como um bom vizinho. Mas, lá no fundo, ele tem consciência de que está se enganando. A verdade é que ele aprecia isso. Ele se encanta com a atenção, com a maneira como Tessa o faz sentir-se reconhecido e valorizado de uma forma que Maeve já não parece proporcionar mais. Cada encontro com Tessa o envolve em um emaranhado de emoções, despertando dentro dele um turbilhão de conflitos. Ele percebe que está trilhando um caminho arriscado, mas a vontade de continuar é mais forte que qualquer receio. Foi uma noite serena na casa de Cole. Aquela noite serena à qual ele se acostumara na ausência de Maeve, quando ela se entregava aos seus afazeres. Ele havia-se habituado à sua rotina, escrevendo em sua mesa, enquanto os sons vibrantes da casa ecoavam ao seu redor. Mas a serenidade que lhe envolvia foi interrompida por um suave toque na porta. Cole não esperava a visita de ninguém, por isso, ao abrir a porta, sentiu um toque de surpresa ao se deparar com Tessa ali, à sua frente. Oi, Cole, ela falou, com o rosto envolto em um enigma de frustração e timidez. Eu me deixei presa do lado de fora, e o Brock não está aqui. Claro, posso te ajudar a encontrar o seu interior. O que você gostaria de explorar ou entender melhor em você mesmo? Cole pausou, sentindo a tensão no ar. Ele costumava manter uma certa distância em relação aos dilemas do vizinho, como se tivesse o desejo de preservar uma linha delicada entre suas vidas, afinal, não era sua tarefa se envolver nas questões alheias. Mas ele percebeu a súplica em seu olhar, algo que o levou a se render. Acredito que posso te dar uma chance, Cole finalmente disse, abrindo a porta para que ela pudesse entrar. Não era algo grandioso, oferecer uma mão amiga ao vizinho. Cole acompanhou Tessa ao redor da casa, dirigindo-se suavemente em direção à porta dos fundos. Enquanto caminhavam lado a lado, Tessa lançou um olhar sobre o joelho dele, repleto de significado. O sorriso dela era leve, mas os olhos dela carregavam uma intensidade que o fazia sentir-se inquieto. Paradoxalmente, a deixava em um tempo diferente,
como se ele estivesse atrasado em relação a ela. Eu prometo, isso sempre acontece quando o Brock se vai, ela comentou, com a voz suave e quase brincalhona. Como será que o universo percebe a minha solidão? Cole sentia-se perdido em pensamentos, e optou pelo silêncio, dedicando-se intensamente à tarefa que tinha diante de si. Enquanto Cole se deixava levar pela intensidade do momento, tentando se concentrar na tarefa que tinha em mãos, Tessa apareceu. Seus dedos deslizaram suavemente pelo seu braço, provocando uma sensação irresistível. Não foi apenas um momento inesperado. Ela desejou. Sua mão permaneceu ali, explorando com um toque que parecia demorar mais do que o necessário. Os olhares se cruzaram, e ela permanecia fixa, sem desviar a atenção. O mundo à sua volta parecia desaparecer, deixando apenas os dois envolvidos na suave penumbra do jardim. O coração de Cole bateu mais forte. Ele deveria dar um passo para trás. Ele precisava se recordar de que era um homem comprometido, de que não pertencia a este lugar, nem deveria se deixar levar por essas emoções. Entretanto, ele não. Em vez de se manifestar, ele optou pelo silêncio, mergulhando num instante compartilhado, onde o vazio do diálogo se tornava envolvente, repleto de palavras não ditas que pairavam no ar. Tessa esboçou um sorriso delicado. Ela tinha plena consciência do que estava fazendo, e Cole se questionava se conseguiria resistir a isso. A porta finalmente se abriu, e Tessa a puxou, fazendo um gesto suave para que Cole a acompanhasse para dentro. Obrigada por estar ao meu lado, ela murmurou, sua voz agora carregada de uma intimidade suave. Você gostaria de vir por um tempo? Eu realmente desejo que você fique por mais tempo. Sem aguardar que ele falasse alguma coisa, ela o guiou até sua casa. Seus movimentos eram como uma dança suave, repleta de graça, e a distância entre eles parecia se encurtar a cada gentil passo. O silêncio que envolvia a casa parecia carregado de uma intensidade especial, como se houvesse uma conexão mais profunda no ar. Enquanto ela o convidava a se sentar, sua linguagem corporal refletia um nível de intimidade crescente, como se buscasse uma conexão mais próxima. Eles se acomodaram juntos no sofá, as palavras flutuavam no ar, iniciando uma troca suave sobre a casa, sobre o bairro ao redor. Contudo, Tessa demonstrou uma perseverança admirável, suas indagações se tornaram gradualmente mais íntimas, explorando aspectos da vida de Cole que ele não revelava com facilidade. Ela fazia perguntas que Maeve nunca tivera a curiosidade de fazer. Sobre suas esperanças mais profundas, seus receios ocultos, as lembranças que ele não revisitou há tanto tempo. E então, de maneira surpreendente, Tessa se deixou levar pela pressa. Ela estava tão próxima agora, que Cole podia perceber o calor emanando de seu corpo. O momento entre eles ganhou intensidade, iniciado por uma troca de olhares e gestos suaves, revelando um envolvimento emocional inesperado, e antes que Cole conseguisse se conter, ele já estava correspondendo ao seu carinho. Sua essência se conectou a Maeve, mas a atração por Tessa era inegável. O beijo se intensificou, carregado de uma paixão crescente, enquanto Tessa o aproximava ainda mais de si. Seus gestos foram se tornando mais próximos, carregados de uma emoção contida que ele não soube como conter, e a cada toque, uma onda de sensações percorria seu corpo. Cole percebia que a barreira que havia se esforçado tanto para sustentar, estava sucumbindo lentamente, fragmento por fragmento. As mãos de Tessa desceram suavemente sobre seu vestido, enquanto a respiração se tornava mais profunda, mas, mesmo assim, ele seguiu sem hesitar. Sua mente implorava para que ele se libertasse, para que recordasse Maeve, mas o momento já havia passado. O momento foi intenso, deixando Cole mergulhado em um turbilhão de sentimentos que ele não esperava vivenciar. De que sua vida estava se esvaindo. Sua mente estava frequentemente em agitação, navegando pelas ondas da culpa. O beijo com Tessa carregava a intensidade de uma escolha repentina, algo que ele jamais imaginou vivenciar. Mas agora, após atravessar aquela barreira, não havia como voltar atrás. Ele havia traído sua esposa, Maeve, de uma maneira que ele jamais conseguiria apagar. A fase mais desafiadora. Tessa exibia uma leveza irresistível, como se o mundo ao seu redor não pudesse tocá-la. Ela não estava desorientada ou se sentindo em falta. Na verdade, ela o motivou a prosseguir com o romance, como se fosse apenas uma doce escapada. Ela lhe confidenciou que sentia um vazio em seu casamento com Brock, desejando ardentemente por mais emoção em sua vida. Ela mencionou que ele também merecia experimentar essa mesma intensidade. Tessa deu a entender que a situação era como uma fuga para os dois, uma suave pausa de suas rotinas diárias. Ela sempre sussurrou para Cole que não precisava ser nada muito sério. Era apenas sobre a sensação de estar verdadeiramente vivo, sobre romper com a monotonia do dia-a-dia. Entretanto, a cada dia que se passava, o peso da culpa dentro de Cole se tornava mais intenso. Quando ele fez menção de se afastar, Tessa estava decidida a mantê-lo por perto. Ela o bombardeou com mensagens, sempre sugerindo encontros, enviando toques de flerte que aqueciam o coração, e deixando uma saudade intensa por revê-la. Não me pressione,
Cole, ela sussurraria. Anseio por sua presença. A vida oculta de Cole começou a desmoronar no momento em que Maeve desvendou seus mistérios. Ela havia descoberto as mensagens de texto de Tessa expressando o quanto sentia a sua falta. Ela havia percebido as chamadas não atendidas e os sinais claros de que algo especial estava se desenrolando. A voz dela vibrou suavemente enquanto perguntava a ele: o que está acontecendo, Cole? Quem é essa mulher que desperta curiosidade e provoca sentimentos intensos? Maeve se sentia profundamente angustiada. Ela não levantou a voz, não fez acusações no início, mas seu silêncio falava por si só. A confiança que haviam tecido ao longo dos anos se desfez como um delicado fio, e Cole percebeu que não havia como restaurá-la. Ela o confrontou, dizendo que você havia traído sua confiança, colocando seu casamento em algo incerto, algo distante. A realidade do que ele havia feito tocou sua alma de uma forma mais intensa do que qualquer palavra poderia expressar. Naquela noite, Cole se encontrou só, imerso em pensamentos na intimidade da sua sala. Ele ainda conseguia perceber as palavras feridas de Maeve quando em seus ouvidos. Mas, além disso, ele conseguia perceber o vazio que o havia consumido. O que ele havia conquistado com aquele encontro. O que ele ansiava descobrir ao lado de Tessa. Cole havia buscado a emoção e o calor da paixão nos braços de Tessa, mas o que isso realmente trouxe a ele? Uma sensação de vazio, um vazio que envolveu seus segredos. O que antes se apresentava como uma simples escada, agora revelava toda a sua essência. Ele havia perdido as rédeas de sua própria existência. As mentiras, os segredos, a culpa, tudo o que o envolvia. Às vezes, as tentações que acreditamos ser capazes de dominar acabam nos dominando de forma surpreendente. O que começou como uma leve flutuação, uma simples distração, se transformou em algo muito mais profundo e intenso do que ele poderia ter previsto. A emoção que ele buscava era, na verdade, uma ilusão passageira, um ponto alto efêmero que se dissipou, revelando a dura realidade de que ele havia perdido tudo. Sua companheira, sua essência, e o mundo que ele havia abraçado. Tessa era mais do que um simples catálogo, era como um espelho que refletia a essência intensa de um fogo que ardia lentamente. Mas foi Cole quem permitiu que a chama o envolvesse. Ele não era mais o homem que conhecera antes, aquele marido que parecia depender de tudo, sempre previsível em suas ações. Agora, ele se apresentava de uma maneira inconfundível. O preço de suas decisões.